Este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é segunda-feira, 27 de março. Eu sou Thaís Heredia. Vamos juntos pelas principais notícias no Brasil e no mundo. Minha gente, começamos a semana sabendo que o presidente Lula não foi e nem vai mais à China por causa de um quadro de pneumonia leve. Ele estando e permanecendo no Brasil, portanto, aumenta a pressão para que ele resolva logo o que está pendente aqui no Brasil e que tinha sido adiado para depois da viagem ao Oriente. A primeira dúvida é sobre a regra fiscal. Aqui é o seguinte, será que ela vai ou não ganhar um status de prioridade no governo? Ela foi adiada junto com tantas outras decisões, mas essa mais importante, para meados de abril, o que seria uma coincidência, inclusive, com o encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias ao Congresso Nacional, que é o pré-orçamento que o governo, o Poder Executivo, precisa enviar ao Legislativo para apreciação durante o ano e a aprovação com relação ao ano que vem. Portanto, a regra fiscal e a proposta de Fernando Haddad se juntaria à discussão do orçamento do próximo ano. Uma apuração da CNN, feita pela Basília Rodrigues, nossa analista de Brasília, diz que a divulgação vai ser essa semana, pode ser esta semana. Quer dizer, há uma pressão para que isso aconteça, sobre vários aspectos. Um deles é sobre o aspecto político, que no final das contas, como eu venho dizendo aqui no nosso podcast, tem sido a maior barreira do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E essa barreira está formada lá dentro do Palácio do Planalto, onde a ala política do governo não quer acatar nenhuma proposta, fórmula, mecanismo que gere ou que crie algum limite para gastos públicos no curto prazo, especialmente neste primeiro ano de governo. O que a gente sabe é que o presidente Lula quer um crescimento do PIB acima de 2% este ano. Vamos lembrar que no relatório Focus, a previsão não chega a 0,90%, está abaixo de 1%, apesar de grandes casas já preverem um crescimento de 1% agora em 2023. Portanto, menos da metade do que foi no ano passado e um crescimento pífio, medíocre. Aliás, como o Brasil vem desempenhando na média, dos últimos anos. Então, se ele quer um crescimento maior, ele não quer abrir mão de usar o recurso público para promover esse crescimento, para promover esse ano mais forte. Além do quadro da economia nacional, que já vem desacelerando, temos ainda uma taxa de juros muito alta aqui no país, e tudo indica que por mais tempo, estamos vivendo um cenário internacional bastante turbulento por causa da nova crise, que abala primeiro os mercados para depois abalar a economia, que é a crise bancária. Vou trazer mais detalhes sobre isso daqui a pouco. Então, segura, minha gente, porque nós estamos longe de ter uma semana, essa última semana de março, com alguma monotonia no horizonte nacional. A semana vai começar com a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária. Se você não se lembra, eu vou te ajudar agora. Em fevereiro, quando teve a primeira decisão do Copom já sob o governo, uma decisão inédita por termos um Banco Central independente, ou seja, Roberto Campos Neto, escolhido por Jair Bolsonaro, tem mandato até o final de 2024. A decisão de janeiro foi de manutenção, de fevereiro foi de manutenção da taxa, com um recado muito duro, em que desconsiderou aquele primeiro anúncio feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para o resultado deste ano. Tinha umas coisas meio esdrúxulas, do tipo, olha, nós vamos aqui fazer negociação para quem deve tributos, fazer negociações e resolver isso, o que aumenta a receita, coisas muito mais ligadas à arrecadação do que ao corte de gastos. Na semana seguinte, quando veio a ata da reunião do Copom de fevereiro, veio ali um abrandamento, uma sinalização de que, olha, o Poder Executivo, o Ministério da Fazenda apresentou lá uma série de medidas que podem, de alguma forma, diminuir o risco fiscal, mas mantendo o recado de que se as expectativas para a inflação não se acomodarem em torno da meta, se o cenário prospectivo para o comportamento do IPCA e da crise fiscal ou da falta de uma regra fiscal se mantiverem, o Banco Central não vai hesitar
subir os juros. Pois bem, agora na reunião deste mês de março, a expectativa era qual? O Banco Central vai manter os juros, nós já tratamos disso aqui, mas vai dar uma amenizada no comunicado, que nada, né, minha gente? O Banco Central veio com tudo, o Roberto Campos Neto fez questão de fincar o pé na independência que ele tem no cargo e no cumprimento estrito do sistema de metas para inflação. Ora, se o modelo está dizendo e as expectativas de inflação estão mostrando uma desancoragem, estão subindo nos próximos anos, o Banco Central não pode baixar juro tão cedo. E veio ainda com aquela frase de não vamos hesitar em subir de novo juros se a coisa não andar. Essa foi a maior afronta, né, que o governo considerou do Banco Central, ainda mais depois de quase 3 meses de ataques constantes ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e também à autoridade monetária, à taxa de juros. Então, o que o Banco Central está mostrando é o seguinte, olha, se vocês aí na esplanada dos ministérios têm dificuldade em cumprir regra, limite, leis que já foram aprovadas pelo Congresso Nacional, do lado de cá a banda toca diferente. O que a gente vai saber é se há alguma chance da ata dar uma amenizada, assim como fez o Copom lá em fevereiro, dar uma amenizada no recado. A grande diferença, minha gente, é que é o seguinte, primeiro não teve anúncio nenhum. O que teve, pelo contrário, foi um adiamento, do tipo, olha, eu só vou mexer com isso depois que eu voltar da China. Agora, Lula não foi mais à China, a reunião do Copom já aconteceu, o esforço do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em aprovar logo, anunciar logo essa regra fiscal para já mexer com as expectativas dos agentes econômicos, deu com os burros na água. Então, o quadro agora, para qualquer mudança de postura do Banco Central, é diferente, não é tão propício. Lá em fevereiro, tinha acabado de acontecer um anúncio de Fernando Haddad. Aqui não, o anúncio, pelo contrário, o anúncio morreu na praia. Não aconteceu, foi adiado, há uma discussão pública sobre a vontade do governo de não conviver com limites de gastos, portanto, amanhã é incógnita, né, do que vai ser a ata do Copom. Olha, com tudo que está acontecendo lá fora, mais a turbulência interna, a Bolsa Brasileira acabou terminando a semana passada com uma perda de mais de 3%. Foram-se os 100 mil pontos, ou foi-se a casa dos 100 mil pontos do Ibovespa. A semana foi marcada, claro, pela super quarta-feira, decisão dos bancos centrais nos Estados Unidos e aqui, com toda a turbulência em torno do sistema bancário. Semana passada foi Credit Suisse, a parte mais aguda. No final da semana acabou aparecendo também o Deutsche Bank, a gente já vai ouvir a Priscila Yazbek daqui a pouquinho. Mas aqui no Brasil, o que pegou mesmo foi na quinta-feira, quando a Bolsa caiu quase 3%, chegou a operar lá nos 96 mil pontos, depois do recado mais duro do Banco Central. Agora, março também tem sido um mês difícil para a manutenção, para a permanência do investidor estrangeiro aqui. A saída, o saldo de março do investimento estrangeiro na Bolsa é negativo. Já são mais de 3 bilhões e meio de reais de saída líquida na Bolsa brasileira. Então, essa semana aqui tem uma agenda de indicadores econômicos, tanto aqui quanto lá fora, já vou trazer mais detalhes. Semana passada foi uma semana em que os fatos, tirando a super quarta-feira do Banco Central, não tinha muito dado. A gente estava lidando ali com o desenrolar dos acontecimentos. Essa semana não, essa semana tem tudo que acontece sempre, mais uma agenda de dados muito importante que vão mostrar ritmo de atividade econômica aqui no Brasil, começando pela indústria, ritmo de outros setores, da confiança de outros setores e indicadores também dos Estados Unidos, principalmente ligados à inflação. Quando a gente olha para o que está acontecendo lá fora, hoje os mercados tentam começar um pouco mais positivos. Os futuros americanos e as bolsas lá fora já operando em alta. A notícia mais recente que ajudou o sentimento virar foi o First Citizen Bank, que anunciou a compra da maior parte dos ativos do Silicon Valley Bank, aquele SVB, que foi o primeiro, né? Abriu a fila da crise bancária
bancária nos Estados Unidos. Então, a partir desta semana, 17 filiais do banco que quebrou, do SVB, já vão abrir novamente, já como lojas do First Citizens. Então, uma operação de salvamento resolvida dentro do próprio sistema financeiro que traz algum alívio. Então, temos aqui este início, mas com um recado da diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, a Kristalina Georgieva, dizendo, não empolga não, porque isso não significa que o pior já passou. A Georgieva falou num evento na China, dizendo que os riscos para a estabilidade financeira global aumentaram agora em 2023 e as incertezas são excepcionalmente altas devido não só ao problema de agora, mas às cicatrizes da pandemia, da guerra da Ucrânia e o aperto monetário, que está pesando sobre a atividade econômica, né? A intensidade e a velocidade do aperto dos juros, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, não é vista em décadas no mundo inteiro. Então, isso tem um desdobramento ali, tem efeitos sobre a economia como um todo e agora vem a crise financeira internacional. Como eu disse na agenda econômica da semana, só na sexta-feira vai sair o PCE, ou PCI para os íntimos, que é o principal índice de inflação usado pelo Banco Central, aquele ligado aos gastos do consumo dos americanos. É o preferido do Fed para a tomada de decisão de juros. Tem também o PIB do quarto trimestre anualizado nos Estados Unidos, que confirma ou não uma manutenção de uma atividade econômica em ritmo mais forte. A Priscila Yazbek participa hoje do nosso episódio, contando como começou a semana lá na Europa com as ações do Deutsche Bank, que chegaram a cair muito na semana passada e teve pano quente para tudo quanto é lado, para acalmar um pouco e separar o joio do trigo, separar o que é realmente especulação ou o que é realmente problemas de bancos na Europa. Vamos ouvir a Priscila. Na sexta-feira, as ações do Deutsche Bank chegaram a cair quase 15% nas negociações no meio do dia, depois fecharam com uma queda de 8% e hoje, na abertura do mercado na Bolsa de Frankfurt, as ações são listadas tanto em Nova York quanto na Alemanha, mas na Bolsa de Frankfurt hoje, já na abertura, as ações subiam mais de 2%, que indica que as ações devem ter uma recuperação hoje depois dessa queda, que foi a maior queda em cerca de 3 anos. Isso aconteceu depois que o CDS, que é aquele crédito contra o risco de calote dos bancos, disparou, parecido com o que aconteceu com o Credit Suisse. Na internet, uma avalanche de comentários, de memes, inclusive. Tinha um meme que eu lembro na sexta-feira da morte batendo na porta de vários bancos, inclusive batendo na porta do Silicon Valley Bank, Signature Bank, Credit Suisse, e aí a próxima porta seria a do Deutsche Bank, porque com essa crise de confiança no setor, começou-se a falar sobre sobre a possibilidade de o Deutsche Bank ser o próximo banco, então, a entrar em crise. Mas aí, como você falou, Thaís, logo o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, já chegou, já se pronunciou, disse que o banco é sólido, apesar de problemas que teve no passado, que nos últimos anos se mostrou um banco muito sólido, e o sistema financeiro alemão é sólido também, então as coisas deram uma certa acalmada e hoje o mercado parece, então, nessa recuperação. E aí vale falar também, Thaís, que alguns analistas, inclusive, conversaram com o nosso site da CNN, dizem o seguinte, que o Deutsche Bank é diferente do Credit Suisse. O Credit Suisse vinha com problemas nos anos recentes. Já o Deutsche Bank apresentou no ano passado, ele que é o maior banco da Alemanha, apresentou no ano passado o seu melhor resultado desde 2007. Então estão dizendo que é diferente a situação e que a queda muito forte veio de uma irracionalidade do mercado nesse momento de crise de confiança. E aí vários analistas estão falando que foi aquela história do vende antes, pergunta depois. Volto com você. Turma, para a gente não deixar de falar sobre o que está acontecendo na China. O presidente Lula não foi, mas há uma comitiva gigantesca de, mais de 200 empresários, principalmente ligados ao agronegócio, ministros, gente do governo de todas as áreas, área da agricultura, do agronegócio como um todo, mas também de ciência, de tecnologia, de infraestrutura e ministros que de alguma forma, estavam lá preparando o terreno para a chegada do presidente Lula. Muita coisa deve ser adiada para a próxima agenda, né? O presidente Lula vai fechar uma nova data para visitar Xi Jinping e oficializar vários entendimentos que seriam assinados essa semana. Nós recebemos hoje no Money o Wagner Parente, que é CEO da BMJ
Consultores e Associados. Ele é professor também de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. E aqui a ideia é entender um pouco qual o ganho, né? O que o Brasil já pode trazer de volta para casa com mesmo sem contar com a presença do presidente Lula por lá. É legal ouvir essa avaliação do Wagner para a gente entender o que esperar dessa relação do Brasil sob nova gestão com os chineses, nossos principais parceiros comerciais. Vamos ouvir o Wagner Parente, CEO da BMJ Consultores Associados. Thaís, eu acho que já teve um impacto bastante grande para o agronegócio, pelo menos o anúncio da viagem, se não a ida do presidente, que foi a retirada do embargo da carne bovina, que está em vigor desde o dia 22 de fevereiro, e isso foi retirado um pouquinho antes da pretensa ida do presidente para a China. Então, eu acho que só aí já há um ganho na viagem. Evidentemente que os memorandos de entendimento que seriam assinados na China, o que foi anunciado na área do turismo, meio ambiente, agricultura, ciência e tecnologia, talvez esses sejam sim prejudicados, talvez se espere a ida do presidente para fazer esses e outros grandes anúncios. De qualquer forma, eu entendo que existe uma percepção muito grande no setor privado de que as oportunidades em relação à China se mantêm, apesar de que, para que você consiga avançar numa agenda de cooperação, uma cooperação, por exemplo, em investimentos, isso demande um pouco mais de diálogo e tempo. A gente sabe que muitas empresas já tentaram isso e não foram tão bem sucedidas no passado, Thaís. Wagner, a energia, por exemplo, é um dos setores onde os chineses mais investiram aqui nos últimos anos e continuam demonstrando interesse. Mas há diversos outros setores, aqueles ligados à infraestrutura, os subsetores da infraestrutura, que é o caso da energia, que também poderiam receber investimentos, mas o equilíbrio dessa relação não pende para o Brasil. Qual que é a tua avaliação do fato de Lula ter sido eleito, de ter uma relação mais próxima com o país, induzir esse investimento? Aí eu sou bastante cético, sabe, Thaís? Eu acho que existe de novo, a percepção de que na área de comércio exterior, seja na importação, na exportação, a gente está falando de grãos, mas também de outras commodities agrícolas, por exemplo, carne bovina, natura, que eu já mencionei, a celulose, o açúcar, o algodão, aí sim existe mais facilidade de se transacionar com a China. Quando se fala de grandes anúncios de infraestrutura, é muito mais raro você ver um grande investimento chinês de longuíssimo prazo, que está no Brasil e tal. Você mencionou energia. A CTG, a Três Gargantas, está no Brasil há muito tempo, né? Então, você vê também em renováveis, um investimento muito grande, mas eu acredito que no curtíssimo prazo, e eu acho que olhando para a composição dessa missão que você mencionou, fica muito claro isso. As pessoas vão para lá, o empresário vai para lá muito mais de olho no trade do que no investimento em si. Então, eu acho que essa visão do setor privado ainda é a que prepondera. A gente tem pouca visão de investimento de longo prazo em infraestrutura e muito mais de curto prazo na venda de commodities. E os chineses, por outro lado, é a mesma coisa. Eles têm, do ponto de vista ofensivo, interesses muito ligados ao comércio também. Então, recentemente a gente viu, por exemplo, a redução do preço, a alteração do imposto de importação, a elevação do imposto de importação de pneus de carga. Esse era um imposto de importação que estava reduzido desde de meados de agosto do ano passado pelo presidente Bolsonaro. Isso foi elevado recentemente agora pelo Brasil, e esse é um interesse nitidamente ofensivo. O maior exportador de pneus do mundo para o Brasil é a China. Então, para citar um caso que eu acho que talvez seja mais relevante no curtíssimo prazo, Thaís. Agora, misturando alhos com bugalhos aqui, Wagner, há uma das áreas de tentativa de cooperação e acordos é a área da tecnologia. E o mundo inteiro acompanha ali a tentativa do governo americano, antes com Trump e agora com Joe Biden a mesma coisa, de evitar que países considerados aliados, e o Brasil é um deles, façam qualquer avanço de troca de tecnologia ou de implementação de tecnologia chinesa. E o Brasil deve recuar ou avançar nesse setor?
Eu acredito que a posição do Brasil tomada no ano passado, ela foi acertada, né? Então, se permitiu que a infraestrutura chinesa participasse dos leilões de 5G no Brasil, excetuando-se a linha privativa do governo federal. Então, a comunicação intra-governo ficaria fora disso. O que existe no mercado é que uma percepção de que o custo para se alterar toda a infraestrutura do 5G no Brasil e se atendesse o prazo da agência reguladora, da Anatel, seria um custo muito grande, tanto para o consumidor quanto para o governo, mais especificamente. Então, eu acho muito difícil haver um recuo nessa posição tomada no ano passado, apesar das pressões que os Estados Unidos fizeram no ano passado e continuam fazendo esse ano para isolar a China em relação ao 5G. A tecnologia é a nova fronteira, então você deve sim ter uma cooperação maior com os chineses, até porque do ponto de vista estratégico para eles interessa demais ter o Brasil ao seu lado, mas no entanto transferência de tecnologia também é algo que é difícil ver sendo firmado dos chineses com outros países. Então, a transferência de tecnologia eu acho que é um pouco mais difícil. Cooperação tecnológica, talvez um pouco mais superficial, deva ter sim, Thaís. Eu acho muito difícil ter um recuo no 5G. Rapidamente, Wagner, temos menos de um minuto aqui, mas só para te ouvir. Mantém-se a expectativa da ida do presidente Lula para daqui a 1-2 meses no máximo, e o que ficou pendente lá é retomado sem prejuízo dos negócios, né? Sim, acredito que sim. Acho que talvez daqui a 2 meses essa tensão entre Rússia e Ucrânia já esteja um pouquinho mais, pelo menos diferente do que está hoje, não sei se melhor ou pior, o que talvez abra mais espaço aí no diálogo bilateral, para mais tempo no diálogo bilateral para alcançar os ganhos, Thaís. Tá aí, minha gente, vamos ficar de olho na agenda do Brasil, na agenda lá de fora. Segunda-feira já começa com o Boletim Focus, daqui a pouquinho vamos entender como está a expectativa dos agentes econômicos para os principais indicadores da economia e saber se sai mesmo ou não essa regra fiscal. Gente do céu, tá mais difícil saber dela do que se vamos viver em Marte ou não. A semana está só começando, desejo a vocês uma segunda-feira de boas decisões e bons planos para o resto da semana. Se cuidem, um beijo e até. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição, sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica, Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.